Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. A nossa live era para ter sido ontem, mas vamos transmitir ela hoje, tá? É a nossa live de número 50. Estamos aí há 50 semanas trazendo muito conteúdo para vocês. E agora também estamos aí numa nova série, que é a série Os Pilares para o Sucesso. E o tema de hoje é tolerância ao fracasso e a rejeição. Boa tarde, Nelson, seja bem-vindo. A gente costuma fazer live à noite, né? Hoje estou fazendo live de manhã, mas quase à tarde. Mas vamos aí experimentar mais esse horário também, tá? Pra gente poder alcançar mais pessoas também. Vou colocar aqui já no nosso comentário aqui o tema de hoje para poder fixar, começar essa live e também poder compartilhar com mais pessoas para poder vir aqui e poder adquirir mais conhecimento também. Deixa eu enviar aqui para meus grupos aqui. Esse tema de hoje é muito interessante porque eu vejo que muitas pessoas passam sim pelo fracasso, sim, perdem muitas oportunidades muitas vezes e não conseguem sair do lugar, ficam estagnadas muitas vezes e não tem uma certa tolerância à questão do fracasso e até mesmo à rejeição, né? Quantas rejeições nós passamos aí desde a nossa infância, adolescência e também na fase adulta. O que isso significa? Nós precisamos ressignificar tudo isso, precisamos passar por esse processo e entender que isso também faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina e o que de melhor nós tiramos disso. Então, aí que vai ser o diferencial nessa live de hoje. O que é que você está tirando de bom daquilo que você viveu que não foi tão bom? Então, isso que é importante, né? Que você cresça em cada fase que você estiver, independente da fase que você está passando. Então, é isso que nós vamos partilhar um pouquinho hoje também. Tem algumas ações práticas que vocês podem aplicar também nessas questões, tá? Lembrando que esse conteúdo de hoje eu extraio ele também da Bíblia para o Milhão, né? Um livro também que eu tenho colhido muita coisa dentro dele. Boa tarde, Lili, seja bem-vinda, querida. É um livro que eu tenho tirado muitos conhecimentos, inclusive é o livro que eu estou partilhando no meu grupo Desafio Devocional. Então, logo, logo, vamos terminar essa série, né, desse livro. No caso aqui, são 4 partes que esse livro tem, 4 ou 5 partes. E essa é a segunda parte, né? A primeira parte a gente partilhou aqui sobre a série Autoconhecimento, então foram várias lives, que até se você não assistiu nenhuma delas, eu convido você depois no meu feed, ou até mesmo no canal do YouTube, assistir e compartilhar com as pessoas também, né? E anotar tudo aquilo que faz parte aí da sua vida, que você precisa talvez fazer algum ajuste. E aí essa série, Os Pilares para o Sucesso, é bem interessante também, porque ela vai trazer várias coisas também para a sua área pessoal, sua área profissional, e vai também fazer você fazer alguns ajustes aí que são necessários para o seu dia a dia. Então é muito importante que vocês também acompanhem toda essa sequência para que vocês vão aí já consigam aplicar no seu dia a dia, consigam aplicar na sua vida profissional, em tudo aquilo que você precisa mudar e modificar e também fazer aquela mudancinha de rota, né? Muitas vezes nós temos muitas dificuldades no nosso dia a dia, mas só alguns ajustes já seriam suficientes. Mas para isso também precisamos adquirir conhecimento, né? Boa tarde, Rosana, seja bem-vinda, querida. E essa série é interessante por conta disso. E hoje vamos falar desse tema, tolerância ao fracasso e à rejeição. Como eu falei no comecinho da live, muitas pessoas passam pelo fracasso, pela rejeição e não conseguem sair de lá. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Lembrando que é do livro A Bíblia para o Milhão e ele já começa assim para nós, né? Que o fracasso, ele não é contínuo. Ou seja, nem sempre você fica só fracassando, tá? Então, se isso está acontecendo, precisa fazer sim uma avaliação, uma verificação e achar um diagnóstico para isso, porque não é muito normal. Mas o fracasso, ele não é contínuo, né? Para as pessoas de sucesso. Ou seja, essa série, Pilares para o Sucesso, que é o que vai apontar vocês para lá. Então, o que vocês precisam fazer hoje para alcançar o sucesso que vocês querem? Ou seja, o sucesso para cada um de nós tem um significado, né? Então, para cada um de vocês, vocês precisam identificar o que é sucesso para vocês. Então, já anota aí no seu caderno, já coloca a sua caneta aí em ação, né? Também deixa a sua garrafinha de água para que você também vá se hidratando durante essa live, tá? Porque você vai ter bastante coisa para anotar e para identificar. Porque as nossas lives, elas são no formato imersão, para que você realmente entre dentro de você e faça uma avaliação, uma pesquisa e você encontre aquilo que você precisa de fato colocar em ação, porque tudo que você aprende é importante que você coloque em ação. Né? Às vezes você assistiu uma live inteirinha, se você não tirou pelo menos um aprendizado,
a live ela vai ficar como se fosse inativa, então não fez diferença na sua vida, né? A ideia aqui é que a live faça muita diferença na sua vida. Então, peço também que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que também entenda um pouquinho desse assunto e já comece a fazer diferença, não só na vida dela, como na vida das pessoas que estão ao redor dela, tá? Então, se o fracasso não é contínuo para as pessoas de sucesso, significa que não é sempre que isso acontece. Então, nós precisamos identificar. Muitos não fazem o que precisa ser feito. Isso é natural e é normal também. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que investigar. Por que eu estou tendo tantos fracassos de forma contínua? Por que em todas as áreas que eu entro eu não consigo avançar, né? Então, você precisa olhar, ter um olhar de observador, que é o que eu estou entregando aí na série da intencionalidade, né? Os códigos que eu estou liberando para vocês aí, também de uma forma para que vocês vão aplicando. Cada pílulazinha que vocês vão aplicando no seu dia a dia vai fazendo sim diferença, porque tem muitas pessoas que querem escalar, né? Já subir no topo da escada sem ter dado o primeiro passo, que é o primeiro degrau da escada. Então é importante que você não pare, né? Eu sempre comento nos meus stories que o segredo é não parar, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu fiz lives todas as semanas. Ou comecei a fazer uma série de lives direto, né? Todo dia fazendo, e de repente parei. Então daí já não funcionou. Por quê? É importante pelo menos que você faça uma live por semana, mas que você não pare esse fluxo. E aí, consequentemente, você vai tendo novas ideias, novas criatividades. Por exemplo, aqui vocês podem perceber que sempre tem assuntos diferentes, porque eu sempre estou buscando coisa nova. Eu estudo todos os dias. Então, você vai adquirindo resultados novos todos os dias, né? Não tem como você adquirir um novo resultado fazendo a mesma coisa sempre. Então, é importante que vocês também percebam isso, né? Tenham essa percepção aguçada, né? Ah, mas como que eu faço para ter essa percepção? É no dia a dia, nas lutas diárias mesmo, né? Então você vai buscando isso conforme você vai caminhando. Você vai tendo discernimento conforme você vai enxergando de maneiras diferentes, né? Então isso é um novo olhar que você precisa adquirir aí, tá? Então muitos não fazem de fato o que precisam ser feito. Por quê? Por medo, inclusive, de ter o fracasso. Então, às vezes, você não dá aquele passo que seria um passo que iria mudar a sua vida porque você acha que vai fracassar. E aí você acaba de fracassar. Por quê? Se você não deu aquele passo, você não vai sair daquele ponto que você estava. E muitas vezes a pessoa está ali mesmo num buraco, está, como eu sempre falo, né, numa areia movediça e não consegue sair. E fica ali patinando, né, porque ela não vê outras possibilidades. Ou até mesmo ela tem muitas possibilidades e não consegue enxergar aquela que é a possibilidade real para ela fazer aquela mudança acontecer, tá? Então, o fracasso, ele vai... As pessoas que passam pelo fracasso, elas vão sim, elas não têm, por exemplo, aqui, ó, muitos não fazem o que precisa ser feito, que eu já falei, né, por medo do fracasso. E isso vai distanciar elas desse sucesso que talvez na cabeça delas, ou no subconsciente, está ali que ela quer, tá? Então, o sucesso, ele não está na zona de conforto, né? Ele está na zona de desafio. Anota isso daí que é muito importante, que você vai aprender bastante sobre isso. Então, se você está na zona de conforto, você está distante do sucesso. Mas se você está na zona do desafio, você vai estar se aproximando cada vez mais do sucesso, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês se desafiem mais, tá? Então, o lugar que ninguém quer encarar muitas vezes e estar é o desafio, né? A gente tem muitas pessoas que falam das dificuldades, então eu já peço que você também faça uma troca de drive, né? Troque como, ao invés de falar dificuldades, você fala desafios, tá? Porque os desafios vão te lançar para frente, né? Então as dificuldades vão te segurar onde você está. É por isso que eu sempre faço os meus movimentos, eu coloco como desafio. Quando você faz isso, você tem aquela tendência a você estar se desafiando com você mesma. A competição que você tem não é com o outro, é com você mesma, tá? Até mesmo o confronto que você faz não é com o outro, tem que ser com você mesmo, né? O que você precisa confrontar hoje na sua vida é o que você vai querer mudar, tá? Então, mas nessa zona de conforto, né? Ela vai te travar, como eu falei. E na zona de desafio, os problemas também são maiores. Olha que interessante, né? Quanto mais você se desafia, mais os problemas aumentam. Nossa, Dani, mas então eu prefiro ficar na zona de conforto que eu não tenho tantos problemas. Só que se você não tem tantos problemas, você também não tem tantas soluções.
E você também não vai crescer, porque é através dos problemas que você vai encontrar uma solução. Todos nós temos recursos disponíveis. E eu só vou saber se eu tenho esses recursos disponíveis se eu encontrar um problema pelo caminho, porque eu vou querer resolver ele. Se eu for querer resolver esse problema, eu vou achar uma solução. Mas se eu não tenho problema, eu nem vou procurar uma solução, entende? Então você não cresce também nessa parte, tá? Essa é uma pequena introdução sobre essa live, que ela é muito importante, eu considero também uma das partes mais importantes da live, além, né, das 10, a gente vai falar aqui também. Fica comigo até o final. Nós vamos falar aqui das 10 ações práticas para você ser mais resistente aos fracassos e às rejeições. E também quero compartilhar com vocês o pensamento do vencedor e do perdedor. E ao final nós fazemos uma autoavaliação. Então aí você vai verificar se você está com o pensamento do vencedor ou do perdedor, porque muitas pessoas estão nessa parte, tá? Do perdedor. E esquecem que elas podem ser vencedoras, tá? E por isso que eu falo também, eu tenho um grupo que se chama Escritores Vencedores, que é onde eu partilho ali todo o meu movimento que a gente vai fazer aqui no Instagram, tá? E outros movimentos também. Então é importante que você busque isso, que você não ache que você ficar só no fracasso é a solução, ou que talvez você não tem mais solução, né? Boa tarde, Edi, seja bem-vinda, querida. E o fracasso, ele faz parte, sim, da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas você não pode aceitar ele o tempo todo, como eu falei, né? O fracasso, ele não é contínuo para as pessoas de sucesso, porque quando você erra, você já busca uma solução e você já não vai errar nas mesmas coisas, né? Então, por isso que nós falamos muito também sobre a questão da modelagem, porque a modelagem é você olhar, observar e notar que a pessoa que teve aquele erro, ela já mostrou que daquela forma acontece o fracasso, o erro, então você vai aprender com o erro dela e você não vai errar naquilo. Você vai errar naquilo que você criou de novo, porque você está experimentando algo novo, né? Então é normal que aconteça alguma falha, algum erro. Aí depois que você aprendeu, você vai encontrar outro problema, né? E aí vai encontrar outra solução e assim vai. Sempre vai existir pelo menos algum fracasso ou não, mas de acordo com o que você está crescendo. Você começou a crescer, vai ficando menores aqueles fracassos. Mas, como eu falei, né? É um lugar, a questão de você estar na zona de conforto e você estar na zona de desafio tem essa diferença. A zona de conforto não vai te dar tantos problemas e você vai ficar estagnado ali muitas vezes, não vai ter tantas coisas para fazer. Mas a zona de desafio, ela vai ter com consequência, né, os problemas maiores, as coisas maiores para você resolver. Mas em consequência disso também, você vai estar avançando com muito mais velocidade. Porque você não vai mais enxergar aquele ponto que você estava, você vai estar num nível muito mais alto. E aí, consequentemente, você vai crescendo nas áreas que você precisa crescer, né? E dando aqueles passos maiores, e tendo também problemas maiores. Mas como eu falei, se você tem problemas maiores, você vai ter soluções maiores e dessa forma você vai alcançar, sim, o sucesso que tanto você almeja e deseja, né? E aí eu pergunto, o que é sucesso para você? Cada um tem uma definição do que é isso, né? Então, façam essas perguntas para vocês também se conhecerem e buscarem as soluções necessárias, né? O que você escolhe hoje, a zona de conforto ou a zona de desafio? Por isso que eu gosto muito de falar sobre desafio, porque você se desafia com você mesmo. E, consequentemente, você pode criar movimentos que levem as pessoas também a se desafiarem, né? Porque às vezes as pessoas, elas se acomodam. Você pode perceber, às vezes você está dentro do movimento, muitos vão ficando para trás. Muitos não querem crescer, muitos não querem avançar. Então você não vai obrigar eles a avançarem. Você só continua, você só vai dando seus passos. Então você não vai ficar parado porque alguém quer parar. Inclusive hoje eu vou partilhar um dos códigos da intencionalidade que fala sobre isso. Eu não vou partilhar aqui agora porque vai sair no Reels que eu vou liberar, né? Mas o de ontem falava sobre isso também. Muitas vezes você entra em projetos que te travam. Então você tem que ter esse olhar diagnóstico, né? De diagnóstico rápido para você perceber que aquele projeto está te pausando naquilo que você quer alcançar. Isso aconteceu comigo. Eu entrei em alguns projetos e as pessoas queriam me segurar. Eu não tinha como me segurar. Por quê? Porque o meu objetivo estava mais à frente. Então, às vezes, até um insight que eu peguei aqui agora, falando com vocês, às vezes, você tem um objetivo, aquele seu objetivo não cabe no objetivo do outro. O seu objetivo é muito mais ousado, muito mais maior, né? Muito maior do que o outro está pensando. Às vezes a pessoa só quer avançar um nível. Você já está pensando no nível 10.
mas você precisa aí continuar caminhando, né? Passando no 2, o 3, o 4 até chegar ao 10, né? Então as pessoas assim, aqui pra mim tá bom. Então a pessoa se conformou com aquele nível que ela está. Então você não é obrigado a ficar naquele ponto. E você só vai caminhando. E aí Deus vai te revelando novos passos, porque Ele vai entregar para você ferramentas no caminho. Se você parou naquele caminho, Ele não vai poder te entregar mais ferramentas, porque você resolveu parar, né? Então por isso que a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar, né? Então tem dias que dá vontade de desistir, sim, mas isso é normal, porque nós temos os altos e baixos, né? A batida do nosso coração é assim. Ela não fica batendo continuamente assim retinho, porque senão a gente acaba morrendo, né? Mas precisa se desafiar, tá? Então a gente precisa tomar decisões aí. Até eu tinha colocado, né? Toma uma decisão aí nessa noite, mas no caso hoje é tarde, né? Então toma uma decisão hoje, né? De parar de se sabotar, né? Então a sabotagem ela vai acontecer no meio do caminho, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não consegui nenhum seguidor essa semana, a minha live parece que não engajou tanto, né? Então dá vontade de desistir, mas o que acontece? Até sempre o Thiago Rocha sempre fala, né? A live que eu faço hoje talvez nem é para quem tá ao vivo ou para quem vai assistir daqui a pouco, mas para quem vai assistir lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai servir para alguém. Isso, Edi, isso é um processo, tá? Então eu vejo que faz apenas 1 ano e pouquinho que eu tô aqui no digital e eu não parei, né? Então às vezes eu vejo pessoas que vão parando, desistindo por pouca coisa, sabe? Até a Edi também faz parte do meu projeto com autoria, né? A gente tem se esforçado bastante aí para extrair essas histórias que estavam escondidas, né? E não é difícil, mas precisa assim de um pulsar de dentro de cada uma de nós, né, para que essa mensagem saia, né? E eu falo muito disso porque o perfeccionismo, ele faz isso com a gente, ele não deixa a gente avançar, né? O Pablo sempre fala que a gente precisa fazer, corrigir e depois adaptar a nossa realidade. Então, por exemplo, eu não vou fazer ao contrário, adaptar a minha realidade, corrigir e fazer. Não, eu faço primeiro, aí depois eu vou corrigindo e vou adaptando. Nossa, eu acho que poderia ter sido melhor, mas então a gente vai acrescentando, né? Como se fossem ingredientes, né? Olha, faltou tal ingrediente que acho que poderia ter ficado melhor aquela receita. Então você vai acrescentando e vai ficando com a sua essência, com a sua cara, com o seu jeito de ser, né? Mas se a gente pensasse, por exemplo, eu poderia nem ter feito essa live agora, né? Então até inclusive ontem foi até interessante, teve alguns imprevistos, né? Não pude fazer exatamente naquele horário. E aí depois eu fui confirmar o meu celular, tava com a bateria baixíssima. Eu falei, nem tem como eu começar essa live. Se eu fosse começar a live, ia cortar no meio da live, né? Porque imagina, com pouca bateria não ia dar conta mesmo. Mas isso era um outro imprevisto que surgiu no meio do caminho. Eu falei, não, tudo bem. Eu quase, na verdade, acho que eu nunca me lembro de ter cancelado uma live. Mas eu falei, amanhã eu faço, eu vou pegar um horário diferente, fazer talvez de manhã e a gente libera esse conteúdo, né? O que não pode fazer é deixar o conteúdo escondido, retido. Então você vai e libera, né? Com a sua realidade. Mas o importante é fazer, o importante é liberar, o importante é não parar, né? Porque eu vejo que as pessoas acham melhor parar do que continuar. Isso pra mim já não funciona. Então sempre eu vou estar criando, até inclusive eu tô com mais 3 coisas aí pra liberar aqui e ainda não revelei ainda, mas vocês vão ficar sabendo. E eu não paro, sempre Deus tá me revelando coisas novas e eu vou no embalo, né? E a gente pegou uma prancha aí de Deus e falou, não, eu preciso continuar. A prancha, se você colocar no mar, ela não vai ficar parada, então ela sempre vai estar em movimento. E essa é a ideia, né? Então a gente está ajudando muitas pessoas, está aí transbordando. Uma coisa também que eu acho bem bacana, antes da gente entrar nessa segunda parte da live, é o transbordo. Né? Então às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que eu tenho que falar, a mensagem... será que eu leio um livro? Será que eu começo a falar sobre a Bíblia? Você só precisa começar. Depois, no meio do caminho, você vai dando melhorias, né? Por exemplo, eu tenho esse desafio devocional, ele tá indo pra... Faz uns 7 meses que eu criei esse grupo e a ideia dele é essa, eu partilhar todos os dias uma página de um livro e mais o estudo bíblico que eu estou fazendo. E não é só isso que eu faço, eu tenho um outro grupo também, né? Que é esse o desafio da intencionalidade, né? Que eu faço um Reels por dia, e eu faço no dia o Reels, né? E partilho ele também. Eu nem sei, eu só tenho um título da mensagem, que é uma live, inclusive, que eu fiz. Eu comecei a liberar códigos por códigos e dava exatamente 40 códigos. Então, o que eu fiz? Falei, vou fazer aí uma série de 40 dias para ser mais intencional, com base na minha live que já está disponível. E aí o que acontece? Eu não estou assistindo a live para saber o que eu falei na live, tá saindo coisas novas, então eu pego só aquela frase, né? Que é a frase do dia, que é o código,
e na sequência eu deixo Deus me usar para poder falar aquilo que é a mensagem. Então vai sair errinho, vai sair às vezes talvez uma voz um pouco gaguejando ali, porque é normal, porque você está sendo ser usado como ferramenta para Deus. Então aí saem coisas novas, mas você se desafia. E quando você faz isso, sim, Deus ele fala assim, não, ela tá preparada, eu vou dar mais um código para ela. E aí até às vezes eu comento com meu esposo, falo, nossa, a gente tá conversando aqui, e se eu não tivesse conversado com você aqui agora, eu não teria recebido esse código novo. Então você precisa estar em movimento, né? E às vezes você ficar com a boca fechada não vai contribuir nem para você nem para o outro, né? Então importa o que você tá começando, o importante é ter alguma coisa, né? Ó, a partir de hoje eu vou falar sobre provérbios. Olha, a partir de hoje eu comecei numa nova plataforma. Olha, eu descobri uma nova ferramenta, então vou começar a usar ela agora. Se depois você achar no meio do caminho que não funcionou, não tem problema. Reajusta a rota e começa de novo, né? Mas é importante que você tenha pelo menos um pingo de constância, né? Que esse pingo de constância vai te ajudar muito. É uma coisa que para mim é muito simples a constância, porque eu descobri que a partir do desafio eu não desistiria. Por isso que eu coloco, ó, live 50. Então significa que na próxima é live 51. Por que eu coloco esse número? Para mostrar também a questão do hábito, né? Da constância. Para eu ver o quanto eu caminhei até aqui. Então eu gosto muito dos números por conta disso, né? Inclusive os números, eles são grandes sinais de Deus na nossa vida, né? E aí você pega lá, cria um grupo, olha, eu vou fazer um desafio de 30 dias. Um desafio de 21 dias. Né? Você começa a treinar na academia, você começa a colocar o tanto de dias que você treinou. E parece que não, né? Mas é interessante, as pessoas começam a ver esse seu movimento e começam a se sentir incomodadas. É intencional, viu? Para que vocês se incomodem e comecem também a se movimentar, né? Então, muitas pessoas já começaram. Inclusive, eu faço o meu caderninho da gratidão, né? Tô aí, deixa eu confirmar certinho que eu tô liberando. Fiquei uns 2 dias sem liberar. Mas tem mais de 170 dias já fazendo o caderninho da gratidão. E o que acontece? As pessoas começaram a olhar isso nos meus stories e já começaram a fazer. Algumas pessoas já começaram a ler a Bíblia só por conta desses stories que eu faço, o caderninho da gratidão e também do estudo bíblico. Então, olha só, o impacto que você gera nas pessoas, a influência que você faz quando você se movimenta e coloca assim à disposição, né? Você está servindo, né? É a mordoma do Senhor, né? O mordomo do Senhor. Então, você faz diferença onde você passa. E seja intencional mesmo, porque é intencional. E é para incomodar. Então, quando você começa... É que nem um espinho, né? Quando o espinho entra na sua pele, ele começa a incomodar tanto até você querer tirar ele. Então, porque você percebeu que ele está ali. Mas, se você ficar na zona de conforto, ele vai se alojar, né? E, consequentemente, mais para frente, pode até dar problemas na sua pele. Mas é só um pequeno exemplo, né? Então, o que você faz de escolha hoje? Qual a sua decisão? Né? De parar de sabotar, ou você quer ficar aí na zona de conforto mesmo, ou sim você quer se lançar para essa zona de desafio que vai te levar ao crescimento, tá? E aqui eu coloco, né? Saiba, você vai errar muito. Então aqui eu pego também a essência do livro, mas eu coloquei muito das minhas palavras para mim, para ser mais autoral, né? Para ficar mais fácil para explicar para vocês, tá? Inclusive essas 10 ações práticas também para vocês serem mais resistentes ao fracasso e rejeição também. Eu fiz várias adaptações para ficar mais fácil para explicar, tá? Isso também é uma forma de didática, é uma forma de metodologia. Você já sabe qual é o método que você tem? Por quê? Você só vai saber se você tem um método realizando alguma coisa, né? Então você vai descobrir um passo a passo que você tem aí. Então você começa, às vezes você tem 3 fases, depois de repente você cria uma 4ª fase e vai melhorando, né? Então é muito interessante, tá? Inclusive eu tô testando uma plataforma nova, porque eu vou criar uma comunidade, né? Então a gente tem também o desafio aí do Mastermind. Eu já estou editando essa plataforma, né? E tá bem legal, então eu estou estreando. Então você precisa testar coisas novas para que você entenda como que funciona, se vai combinar com você ou não, se é aquilo que você quer entregar ou não, né? Então, você vai errar muito, né? Aqui eu coloquei, né? Existem muitas falhas no percurso até você ficar bom em algo, né? Como eu falei, né? Então, você vai dominando as ferramentas a partir que você começa a usar cada uma delas. Por exemplo, para você fazer uma live, talvez você que está aqui comigo, né? Você que vai assistindo gravado, teve muitas dificuldades para fazer a primeira live. A partir da segunda live, você já percebeu alguma coisa nova. Opa, a partir de agora eu vou fazer diferente, né? Na terceira live, você fala assim, eu acho que eu preciso de uma iluminação aqui para ficar melhor.
Na quarta live, você já percebe assim, que nem, não sei se vocês percebem, mas no começo da live, o que eu faço? Eu tenho uma dica super prática, né? Essa escrita que tá aqui, por exemplo, live 50, tolerância, fracasso e rejeição, eu não digito aqui na hora da live. Eu já venho com ela digitada, né? Eu digito, por exemplo, no grupo de WhatsApp que eu tô lá, eu digito, copio e eu recorto, né? E colo aqui. Porque eu ganho tempo, eu otimizo meu tempo. Então eu já clico aqui nos comentários, eu colo e já coloco para fixar. Por quê? Porque eu não perco tempo digitando aqui. Se vocês observarem no comecinho da live, eu não falo, eu só comento, né, que vou colocar aqui, mas é muito rápido. Por quê? Por conta desse processo que eu criei. Porque se eu ficasse aqui digitando, o celular até começaria a tremer, né, ao começar a digitar, e eu gastaria mais tempo, até estressaria nesse momento, né? Então é um método que eu tenho. Inclusive tem uma live que eu falo todas essas dicas, tá? De como eu faço live, né? Na primeira live aí, tá? Então aí você vai na quinta live, você já começa a melhorar, você já vai fazendo diferente, né? Você coloca talvez um filtro que você acha bacana, um filtro que não vai modificar muito seu rosto, né? Porque senão fica muito fora do padrão, né? Fora daquilo que é você mesmo, né? Tira a sua essência, né? Então, o que você quer transmitir? Qual é a sua imagem, né? Então, tudo isso vai fazer diferença aí também para você ter, assim, esse alcance do seu sucesso e não passar pelos fracassos, talvez só por uma falta de conhecimento, talvez só por uma falta de algo que você precisaria conhecer melhor. Às vezes é uma live que você não assistiu, você não aprendeu aquele detalhe que você precisaria usar na sua live, ou no seu método, nas suas aulas, nos seus desafios, tá? Então, não tenha medo daquilo que você vai falar, tá? Não tenha medo e se vier alguma mensagem, só deixa fluir que vai dar super certo, tá? Então, se nós vamos errar muito, vamos aprender com esses erros, tá? E essas falhas que vão acontecer no meio do caminho. O que eu posso fazer da próxima vez que não vai acontecer isso, tá? Porque daí você vai dominar esse conhecimento que você adquiriu, né? A partir de agora, por exemplo, pode ser que a plataforma amanhã mude alguma coisa. Pode ver, vários botões que estão aqui sempre mudam, né? Alguma coisa a mais que acrescenta, tá? Então, essa tolerância ao fracasso e à rejeição inicial vai te diferenciar das pessoas que não têm sucesso, tá? Por isso que muitas pessoas têm sucesso e outras não têm, né? Até, inclusive, ontem a gente estava numa reunião aí com a Ana Lucchini, né? A nossa mentora querida, e a gente comentou muito sobre isso. Nós precisamos ter mais disciplina, precisamos ter mais estratégia, mais planejamento. Tudo isso é planejamento, né? Seguir os nossos processos, viver cada um dos processos que nós passamos, né? Então, aí eu coloquei aqui com uma perguntinha para vocês anotarem aí. Você é forte o bastante para aguentar essas falhas iniciais? Boa tarde, Joaquim, seja bem-vindo. Você é forte o bastante para suportar essas falhas iniciais, esses erros que você vai passar? Porque tem pessoas que têm dificuldade, né? Se ela errou uma vez, ela vai traumatizar, ela não vai querer avançar. Ah, eu errei naquela primeira live, eu vou excluir a live, eu não vou deixar disponível. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar um pouquinho mais sobre inteligência emocional, sobre os seus comportamentos, sobre os seus temperamentos. Tudo isso tem explicação, né? Inclusive, essa questão do fracasso é uma ferida emocional. A rejeição, né? É uma ferida emocional. Então, vai estudar sobre isso. Por que é que você está tendo rejeição, né? Normalmente, a pessoa que passa por ferida emocional da rejeição, ela vai escapar, né? Ela tem a máscara do escapista, então ela vai querer escapar por algum lugar e não vai voltar aqui fazer talvez uma segunda live, uma terceira live, né? Então começa a entender um pouquinho sobre o que é isso, procura as pessoas que falam sobre esse assunto para você dominar isso e não para isso dominar você, né? Então, por exemplo, a pessoa que não faz uma live, a live está dominando ela. Então você tem que dominar sobre a ferramenta e não a ferramenta sobre você. Tá? Então é importante que você cresça nessas áreas aí, tá? Então, temos que ser tolerantes a esses fracassos pra gente crescer mais rápido, né? E até porque nada vem fácil, né? E se vier, desconfie, né? O livro também fala isso, né? A derrota serve como aprendizado na vida. Como eu falei, tire um aprendizado de todos os erros que você teve, tudo aquilo que você considerou como falha, né? Isso fará com que você fique mais forte para a próxima fase que você terá que enfrentar. Por quê? Nós temos várias fases, né? E essas fases, elas vêm e vão. Então, eu pergunto para você, qual fase você está hoje? Né? A fase, talvez, do fracasso ou a fase do desafio que te leva ao crescimento? Então, escolha aí qual fase que você está ou perceba, né? Faça esse diagnóstico, como a gente comentou no comecinho da live, para você entender que fase você está, tá?
Até eu coloquei aqui, né? Coloquei como a mais, né? Tá no livro, mas eu dei uma melhorada, né? Some os seus obstáculos e dificuldades, né? Para você conquistar o quanto você valeu ter passado por aquilo e chegar até o presente, que é o presente atual, né? Com as experiências e aprendizados que você teve. Soma tudo aí. Tudo que você viveu para chegar até aqui, né? Então é interessante você pensar isso, tá? Vamos partilhar agora o pensamento do vencedor e do perdedor. Bom, aí aqui eu vou falar para vocês se identificarem qual dos dois pensamentos vocês estão, para a gente poder partir para as 10 ações práticas, para não ficar muito longa essa live de hoje, tá? Eu pretendo fazer aí em 1 hora, vamos nos desafiar a não fazer a live muito longa, tá? O pensamento do vencedor diz assim: quanto mais fracassos eu obtenho, mais tenho certeza de que estou chegando próximo ao sucesso. Já o pensamento do perdedor vai falar assim: não aguento mais essa rejeição constante na minha vida. Ó, constante. Não posso mais suportar essa situação. Então, quer dizer, a pessoa vai desistir com certeza, né? Porque se ela não quer mais enfrentar, ela não aguenta mais, ela vai desistir, tá? Então, talvez você tenha pessoas do seu lado que estão nessa fase, né? Que estão se sentindo como perdedoras, fracassadas e não estão conseguindo sair do lugar. Então, qual é a nossa missão? Ajudar essas pessoas a irem para o pensamento do vencedor, né? Quanto mais fracassos ela obtém, mais ela tem a certeza que está chegando próxima do sucesso, tá? Porque daí ela passou por aquela fase, ela passou por aquela vivência, ela teve aquela experiência que deixou ela mais forte ainda. Então, uma palavra para resumir tudo isso é ressignificar. É você trocar a experiência que você viveu por uma experiência nova e que vai te apontar, sim, para a fonte, né? Para o céu ali, para a salvação daquilo que você precisa, tá? Vamos aí para nossas 10 ações práticas para você ser mais resistente ao fracasso e às rejeições. Bom, o primeiro, ele diz assim: entenda que a grande maioria das rejeições que você possui não são pessoais. Como assim? Não é algo em você ou até mesmo no que o outro possa mudar, que o outro não possa mudar. Por exemplo, quando você recebe um não mesmo, né? Um não no seu presente tem fatores distintos, tá? Isso também diz no livro, né? Por exemplo, um produto ou serviço indesejável, né? Momento incorreto, às vezes você foi falar alguma coisa e não era aquele momento de falar aquilo. É uma abordagem que você falhou, uma abordagem que você fez aí no momento da sua venda, por exemplo, do seu produto, que não foi tão legal. Aqui a gente pode até colocar como a energia, né? Qual a energia que você colocou naquele momento? Como que você estava emocionalmente para você fazer aquela venda? Para você ofertar aquele seu produto, para você fazer a sua live. Às vezes é uma indisponibilidade sua ou da outra pessoa. Tá? Então tudo aqui é diferente, né? E a maioria das pessoas pensam assim: ah, eu não sou bom o suficiente para essa pessoa ou para algo. E às vezes não é isso, é só mesmo talvez uma forma que você fez e que poderia ter sido melhor, tá? Então, a grande maioria das rejeições acontecem dessa forma e não são pessoais, tá? São atitudes e coisas que você fez, talvez, que não foram tão legais e que levaram você até essa rejeição de alguém ou algo, tá? Segunda ação prática: entenda o porquê da rejeição que ocorreu. É como eu falei, investigar, né? Para que você consiga evoluir e conquistar o que você deseja, tá? Então, lide essa rejeição positivamente, tá? E aprenda com ela para avançar. A gente já partilhou também um pouquinho na introdução. Aprender com seus erros e entender o porquê aconteceu aquela rejeição. Terceira ação prática: um fracasso te dará mais clareza das suas paixões, habilidades reais. Faça um balanço de tudo isso que te ocorreu hoje e veja o que será necessário para os próximos projetos funcionarem, tá? Então, talvez aquele fracasso que você viveu hoje, aquela derrota, talvez vai te mostrar que não é aquilo que você queria. Aquele projeto que você estava não é aquilo que agradava o seu coração e muito menos a Deus, tá? Isso vai te fazer com que você tenha também um balanço, né? Aqui a frase fala isso, que você tenha um balanço para você, nos próximos projetos, fazer a coisa acontecer, né? Fazer aquilo funcionar, tá? E aí, você vai expandir o seu autoconhecimento e você vai melhorar a cada vez que você fizer algo novo, cada nível, né? Então, remova aquilo que for preciso e também delegue aquilo que for necessário, para que você não fique se concentrando tanto naquilo que você está fazendo ou deixando tudo centralizado para você e deixando de
usar outras demandas, pessoas que talvez tenham aí uma mentalidade mais aberta, né, que estão aí próximas a você e que vão te ajudar nesse processo, tá? Então é muito importante que você cresça em cada um dos seus desafios novos, tá? A quarta ação prática nos diz assim: dentro do fracasso sempre terá um benefício que o sucesso não pode te dar. Então, às vezes, você quer já dar aquele passo direto para o sucesso, mas você precisaria de uma chave ou, por exemplo, de um benefício que só estava lá na parte do fracasso que você talvez não passou, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa tolerância a isso, né? Aqui você saberá quem são seus amigos de verdade, né? E aqueles que não são. Por quê? Ter amigos quando você tem dinheiro é muito fácil. Difícil é mantê-los no fracasso com você. Então, com certeza, quando você tiver muito dinheiro, tiver muito bem sucedido, você terá muitas pessoas próximas a você. Mas se você não tiver, ou se você perder tudo, aí sim que você vai saber na peneira, né? Quem ficou de fato com você, que estava ao seu lado, independente da sua situação financeira. Independente se você tinha sucesso ou não, tá? Então aí você vai cortar essas amizades que você já percebeu ali que só estava por interesse com você. E que elas não estavam com você por quem você é, mas pelo que você tinha. Forte isso, né? A quinta ação prática: o fracasso te traz o benefício da humildade. Olha só, gente. A humildade verdadeira. E você irá se despir do orgulho e da arrogância, que é crucial para conquistar a manutenção definitiva do sucesso. Então, por exemplo, às vezes você chegou no sucesso, mas se você passasse pelo fracasso, você saberia como fazer a manutenção e conquistar melhor o sucesso. Como assim? Às vezes tem aquelas ferramentas, né, que você faz manutenções. Então, a ferramenta do fracasso vai te ajudar lá quando você estiver com o sucesso em alguma coisa que você vai passar que vai facilitar a sua vida lá. Boa tarde, estrategista, seja bem-vindo. Então, o fracasso, sim, ele traz benefícios, porque você passou por ali e você tem a humildade verdadeira, porque você passou pelo fracasso. Então, você vai ter ferramentas, você vai ter muitas coisas que você vai conquistar ali, que vai te ajudar a estar lá no sucesso mais forte, né? Então, vão ser cruciais aí para você manter essa fase nova que você vai alcançar, porque você passou pelas difíceis, né? A sexta ação prática: o fracasso te fará mais forte e mais confiante do que você vai conseguir e buscar da outra vez que falhou. O que você buscou da outra vez, né? Então, essa força, ela vai vir porque você passou por esse processo. Senão, você talvez chegaria lá e teria uma queda muito grande. Então, o fracasso, a gente pode considerar também esses fracassos e derrotas que você teve pelo caminho até as rejeições como se fossem pequenas quedas. E essas pequenas quedas foram fortalecendo você para que você não tivesse uma queda maior lá na frente, tá? A sétima ação prática para você aí, vamos confirmar aqui, né? A sétima ação prática para você ser mais resistente aos fracassos e rejeições. Para cada não que você receber, saiba que estará mais perto do sucesso, tá? Porque, como eu falei, a gente vai ficando mais forte, você vai tendo o benefício da humildade, tá? Então, você vai entendendo que ali foram ferramentas que você foi juntando para cada coisa que acontecer lá na frente, no topo, você saiba usar de maneira correta, tá? Então, para cada não que você receber, saiba que você estará mais perto do sucesso. Afinal, o não, né? Cada não que você recebe é único e te traz um novo conhecimento, uma nova experiência, um novo desafio, que muitas vezes são necessários 100 nãos para um sim, ou para o primeiro sim, tá? A oitava ação prática, né? A vida é uma série ininterrupta de tentativas e erros. Quantas vezes você tentou fazer algo, errou, mas depois você falou assim: não vou fazer mais esse trajeto, esse percurso, esse caminho. Boa tarde, Mariana, seja bem-vinda, querida. Então, a vida é uma série ininterrupta de tentativas e erros. Então, o que você vai fazer? Continuar avançando e sim, errando algumas vezes, mas errando em coisas novas, tá? E você vai aprender também coisas novas para chegar no nível que você quer, num nível muito mais alto, tá? Porque cada vez que você caminha, você avança um nível para cima e não para baixo, né? A não ser aquelas pessoas que estão no fracasso e vai fracassando cada vez mais, daí é para baixo, tá? A nona ação prática: receber um não é a melhor oportunidade que você tem para melhorar o que você oferece. Olha só.
Às vezes o seu produto tá certinho, bonitinho, e de repente acontece um probleminha lá. Aquele problema te faz buscar uma nova solução. Dessa forma você melhora o seu método, você melhora o seu produto e você vai oferecer algo para o mercado que seja diferente. Importante pensar isso, tá? Então, não, ele sempre vem coberto por um motivo. O que você vai fazer? Você vai questionar esses motivos dos nãos, né? E refletir a próxima vez o que você poderia ter feito de melhor para não receber aquele não, mas sabendo que o não te leva ao crescimento. Então, às vezes você fala assim, nossa, hoje eu fiz 10 abordagens e tive 10 nãos. Continua fazendo as abordagens, talvez você teria que fazer 50 abordagens para receber um sim, tá? E dessa forma, o que você vai acontecer com você? Você vai ganhando mais experiência. Você vai ganhando novas experiências e fala assim, nossa, dessa vez agora eu vou fazer diferente. Uma nova abordagem. E é engraçado porque você vai fazer uma nova abordagem, mas com pessoas diferentes. Então, sempre vai ter algo novo para acrescentar, tá? Então, aí a gente poderia colocar como um repertório, né? Quanto mais você oferece o produto, quanto mais você oferece formas diferentes, e quanto mais você erra ou até mesmo falha algum processo e tem a rejeição, você vai modificando aquilo que você entrega e vai percebendo que existem novos caminhos. Não é o único caminho que existe, né? Vamos aí para a nossa 10ª ação prática para vocês reduzirem aí esse fracasso e a rejeição e ficarem mais fortes aí também. Uma série de fracassos temporários ao longo da jornada te garantirá um prazo infinitamente maior na hora que você for alcançar o sucesso. Então, você vai ficar no sucesso por muito mais tempo, de acordo com o tanto de fracasso e derrota que você passou, tá? Depois dos fracassos, dos obstáculos, das dificuldades, desafios, você irá valorizar muito mais. Existem pessoas que já alcançam um nível muito alto, com muita rapidez e não tem aquele valor, não se valoriza. E acabam até deixando de lado até mesmo princípios e valores, e acabam se frustrando muito mais, né, do que seria talvez esses fracassos temporários que você passou, fases que você viveu. Às vezes você queria ser mais constante, não conseguiu, e também pode ser considerado como um fracasso, né? E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo simples. Às vezes você tá aqui no Instagram, tendo uma constância alta, e aí o pessoal tá ali te seguindo, você tá tendo comentários, tá tendo engajamento, e de repente você para com essa constância, então você começa a perder seguidores, você começa a perder engajamento, e isso vai te deixando cada vez mais triste. Então, o que você vai fazer? Pelo menos uma live por semana, pelo menos um conteúdo por semana, pelo menos umas 2 postagens, aparecer um pouco nos stories, colocar alguma coisa que chama atenção, ter alguma rotina que as pessoas percebam que você está vivo, que as pessoas percebam que você está ali, né? Que às vezes a pessoa quer ver alguma coisa que você postou e aquilo para ela fez bem, então ela vai continuar ali com você. Mas se você começa a diminuir a sua movimentação aqui, né? A gente já fala de movimento, é quando se move, né? Então o movimento ele não fica parado, né? E aí a pessoa vai estar ali com você. Mas se você começar a diminuir, o próprio Instagram já começa a tirar você um pouco ali da frente e começa a colocar você um pouquinho lá na fila de trás, né? E aí você já não tem mais aquela visibilidade importante pro perfil, né, que você tem aqui, porque a movimentação do Instagram é algo instantâneo. Então, por exemplo, se você deixou de produzir, você vai perdendo ali as prioridades, vai ficando um pouquinho mais para trás e, consequentemente, você não vai ter aquela visibilidade, porque o jogo aqui é atenção, né? Então, todo mundo quer atenção, né? Boa noite, Dani, seja bem-vinda, querida. O jogo de todas as redes sociais, que na verdade são redes de anúncios, é a atenção, tá? Então, todo mundo luta para buscar a sua atenção, então, por isso que nada sai de graça também, né? A gente aprende muito com o Pablo, tá acompanhando todas as lives deles aí, né? O jogo é a atenção. Todo mundo vai achar um jeitinho de atrair a atenção das pessoas. E aí, o que você vai fazer? Você não vai ser atraído por tudo, então você vai buscar aquilo que te faz bem, aquilo que você precisa no momento. O que você precisa mudar, então aquilo que você vai buscar, né? Então, mas todo mundo vai estar lutando para despertar os seus olhares aí, tá? E essa rede, aí você escolhe entre produzir ou consumir, né? Então tem várias formas de você estar aqui. E aí o que acontece? Também aqui é um espaço para você estudar, para você crescer, para você avançar. Então você que vai escolher aquilo que de fato faz diferença na sua vida hoje, tá? Então, esses fracassos temporários, sim, eles vão existir, né? Mas que vão apontar para o sucesso e vão fazer com que a gente cresça a cada dia e a gente não desista, tá? Isso que eu falei aqui hoje com vocês está relacionado ao livro A Bíblia para o Milhão, né? Do Eduardo César.
E aí no final também ele nos indica um livro, né, pra gente melhorar um pouquinho nessa questão aí. É o manuscrito original de Napoleão Hill, né? E também o livro O Poder Sem Limites de Tony Robbins, tá? Esses dois livros ele indica para que a gente leia também, para continuar a entender sobre essas questões do fracasso, para a gente ser mais tolerante, né? Não só ao fracasso, como a rejeição também, tá? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu tava com 10 pessoas na live, agora eu tô com uma, ai que rejeição, né? As pessoas me rejeitaram, né? Não pensa assim, pensa naquilo que você está entregando, entregue aquilo que você tem de melhor. Lembrando também que esse conteúdo depois as pessoas vão revisitar. Você mesmo pode consumir do seu conteúdo, você pode aprender muito com você. Tem muitas coisas que eu anotei no meu roteiro que eu não estava no roteiro e eu falei. Então é uma forma também de eu aprender comigo mesma. Porque dentro de nós existem mensagens valiosas, tá? E aí, após a indicação desse livro, nós temos a autoavaliação. Espero que vocês anotem no caderno de vocês para que depois vocês façam essa ferramentinha aí, tá? É uma pergunta. Você é capaz de aguentar a crítica, a rejeição, o fracasso e a derrota temporária para conquistar aquilo que você deseja na vida, tá? Às vezes a pessoa não está pronta para avançar de nível porque ela não passou por uma derrota, por um fracasso, por uma falha, tá? Existem muitas ferramentas, existem muitas empresas que tiveram problemas, né? E a partir desse problema ela achou uma solução nova. Por exemplo, como estou falando aqui, por exemplo, um produto. Quando você vende um produto, mas com base numa dor, tá? Ó, vendedor. Então ele vende a dor. É uma dor que você tem e que a pessoa descobriu que era uma dor, então ela vai achar uma solução para aquilo, porque aquela dor é um problema, né? Então você vai resolver. Você imagina se não existisse, por exemplo, um fracasso, uma derrota, uma dor, talvez você falaria assim, nossa, não tem produto para isso, eu não preciso criar nada, já está tudo criado, né? Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Eu não precisaria criar nada, mas se existe uma dor, se existe um problema, se existe uma derrota, se existe um fracasso, existe alguém que está criando algo para ajudar você nesse sentido, tá? Então aqui, como nós falamos de livro, existem muitos livros que podem te ajudar aí na sua vida, nos seus problemas que você está vivendo. Inclusive, o primeiro livro dos livros, né? Eu falo que é a Bíblia, né? Então, se você tem um manual, né, do seu lado, você já tem todas as soluções possíveis. Mas o que você vai fazer no próximo passo é ler a Bíblia, ler as instruções que estão ali, mas não ao pé da letra, porque quando você lê ao pé da letra, você vai querer fazer o que está ali. Na verdade, se você fizer tudo o que está ali, vai ter um problema sério aí para você. Então, você vai ter que buscar discernimento. Discernimento a partir da leitura bíblica, e você vai aplicar no seu dia a dia conforme aquilo que está ali instruindo, tá? Então, buscar também pessoas que falam sobre esse assunto para você dominar um pouco mais e não deixar de ler. Nossa, eu li hoje um capítulo, não entendi nada, não tem problema. Continua lendo o segundo, terceiro, quarto, até você ficar bom naquilo, até você ficar bom na leitura, né? Óbvio que você vai estar aliando também com a oração, então você vai estar elevando a sua alma, né, tendo o seu momento de espiritualidade aí também, porque Deus ele fala com você no momento que você está querendo falar com ele também, que você vai se movimentando, né? Eu falo sempre aqui nas lives que existem pedidos que nós fazemos, mas que não é o momento certo de você receber aquilo, né? Então, talvez você precisa caminhar um pouquinho mais para chegar naquele ponto que está a sua cura, né, o seu milagre, tá? Então, essa live de hoje foi muito interessante porque muitas pessoas passam sim pelo fracasso, pela rejeição e não saem de lá, não conseguem fazer uma ressignificação, trocar uma experiência, né? Por exemplo, se às vezes as pessoas têm algum trauma, está ligado com a questão da infância. Então, o que você teria que fazer? Buscar, sim, pessoas que falam sobre esse assunto para você desconectar-se desse momento da sua infância ou até mesmo ir até lá para curar aquela criança interior que ficou ferida, né? Existem muitas pessoas que estão atuando, pessoas adultas que agem como se fosse uma criança ou um simples adolescente. Então, por quê? Porque o adolescente nela, ou a criança que está nela, está muito forte, está muito atuante. Então, o que acontece? Precisa investigar, precisa buscar o que aconteceu lá atrás para poder curar, né, esse processo, ressignificar, como eu falei, trocar essa experiência, né, que é um bloqueio que você viveu, e nós não temos como ficar livres dos bloqueios. Muitos bloqueios foram, sim, adquiridos na infância, e muitos bloqueios a gente vem adquirindo ao longo da nossa caminhada. O que você faz? Você vai identificando, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um comportamento muito ruim
E às vezes ela nem percebe que ela está tendo aquele comportamento, porque alguma coisa está ali no subconsciente dela gritando muito alto e ela precisa trazer para o consciente para poder sim curar aquilo, né? Curar aquele trauma, né? Como se fosse uma ferida. Essa ferida precisa ser cicatrizada. E a ferida está aberta. E quando você toca naquele assunto, a ferida fica mais aberta ainda. Então vai doer mais, né? Então quanto mais você mexe na ferida, mais ela vai doer, né? Uma vez eu vi um enfermeiro falando sobre isso, que às vezes a ferida ela precisa ser mais aberta ainda para você lavar a ferida. Então quanto mais você lava ela, mais ela vai conseguir cicatrizar. Então a gente precisa ir buscar isso daí e resolver para a gente não ficar se estendendo até o fim da nossa vida com essas feridas abertas. Então precisamos ajudar essas pessoas, né, a identificar. E o que é isso? O autoconhecimento vai nos levar a esse caminho, tá? O autoconhecimento que faz com que a gente perceba o tanto que a gente precisa avançar, né? Então, cada vez que você se conhece, você vai perceber que aquele problema é uma coisa que está alojada em você, mas que você não é o problema, você não é aquilo que você está vivendo, você não é a sua fase, né? E que você pode mudar, consequentemente, aí já ter resultados rápidos com apenas aquela ressignificação, aquele autoconhecimento que você buscou. Então eu falo assim, às vezes a pessoa fala, nossa, é tanta coisa para estudar, é tanta coisa, né? Então você precisa cortar alguns hábitos ruins, né? Deixar de fazer algumas coisas para que você comece a olhar para você como um todo e observar o que eu estou precisando agora, de imediato resolver. E aí você vai resolvendo aos pouquinhos, né, para que você não fique aí também muito cheio, né? E aí o que acontece? O transbordar vai te ajudar nisso. Quando você começa a comunicar com alguém, você começa a falar daquilo que você vive, da sua realidade, você vai poder contribuir com o outro. A partir do momento que você contribui com o outro, você consegue resolver até mesmo o seu problema que você nem sabia que tinha. É muito forte isso, né? Quero falar pra vocês então, já partilhei no meio da live que eu tenho meu grupo Desafio Devocional. Lá a gente partilha um capítulo da Bíblia por dia e também um capítulo de um livro por dia, tá? Então a gente já leu pelo menos uns 4 livros lá. Inclusive esse tema de hoje eu já partilhei lá nesse conteúdo no grupo, né? E eu tava colocando, por exemplo, a gente fez a série Autoconhecimento, então eu partilhava o trecho do livro lá e já compartilhava a minha live pra pessoa dar uma aprofundada a mais no livro. E aí depois eu cheguei nessa parte da série, que a gente tá falando aqui, essa série nova, né? Deixa eu confirmar aqui. Os Pilares para o Sucesso. E aí o que aconteceu? Daí eu não tinha nenhuma live ainda feita desses temas. Então agora eu já tô fazendo essas lives e vou partilhando conforme eu vou fazendo lá no grupo, né? E lá também tem as ações práticas que vocês fazem também. E é bem legal porque vocês já vão tendo resultados aí conforme a cada dia. E aí temos o grupo também das mulheres, né? Fonte de Luz. É um grupo também que a gente faz palestras, e a gente não fez, mas a gente já vai voltar novamente, fazer palestras semanais lá, tá? Então são bem legais também. Todas as aulas também estão, as mentorias, a gente chama de mentoria, né? Estão também disponíveis no meu canal do YouTube, tá? E agora, recentemente, estou aí com o meu desafio Intencionalidade, que a gente partilha todos os dias um Reels, para que vocês vão aí dando passo a passo para ser mais intencionais, para usarem sim do seu propósito de forma intencional, para que vocês não achem que o propósito ele tem que ser descoberto e por isso mesmo. Não, vocês precisam atuar com o seu propósito, tá? Não parar nas suas metas, nos seus projetos, para que vocês avancem cada vez mais, tá? Tem outros grupos aí também, mas alguns grupos são fechados, alguns projetos que eu tenho, né? Tem um projeto com autoria. A gente vai estar para lançar aí o nosso livro também com 16 mulheres, vai ser muito legal esse projeto. Eu tenho também um grupo, esse também é um grupo fechado, é o Anticrise, né? Que a gente tá partilhando também as lives do Pablo e algumas tarefas que a gente coloca lá também, tudo pra gente avançar, né? Então, desafio você também a criar o seu grupo de desafio para que você ajude mais pessoas, para que você impacte mais vidas com aquilo que Deus te colocou no seu coração. Mas, Dani, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha mensagem. Você só vai saber quando você começar a falar. O que você está passando agora? Qual é a sua fase de vida? Aquilo que você está passando agora é o que você pode ajudar no momento, tá? Então começa por essa mensagem que é no seu coração. Eu gosto muito de falar da Bíblia e também partilhar algumas histórias que eu vivi, né, com a Bíblia. Começa a falar sobre isso, tá? Eu gosto muito de falar sobre o mercado financeiro. Começa a falar sobre isso. Aí no meio ali você começa a falar das coisas de Deus e você começa também a ter seus movimentos. Você já começa a desenvolver seus produtos, criar suas mentorias. Por exemplo, aqui
né? Quando eu comecei nesse movimento há 1 ano e meio, eu entrei no movimento PLD, né? Que é um curso que... O curso, na verdade, é um treinamento, né? Que o Pablo Marçal criou. E aí, a gente foi desafiado a fazer um livro. Eu fiz esse livro aqui, né? Escritora Particular de Deus, em apenas 5 dias. E já tenho ele em formato e-book, em formato físico, né? Então, a gente vai aí criando várias formas. Aí, depois, entrei na sequência, né? Já entrei nesse projeto aqui do livro, o chamado Quando o Mover Supera os Bloqueios. E foi bem legal, porque daí eu participei com pessoas que estavam dentro desses movimentos. E aí foram 53 escritores. Até tem uma mensaginha que eu quero partilhar com vocês desse livro. Eu até separei aqui o capítulo, né? A velocidade que você cresce é a que você obedece, né? Quem falou isso aí foi a Emily Hanna, que é a coautora desse capítulo. E aí um trechinho que eu achei legal para partilhar com vocês fala assim: Deus deu para cada um de nós uma missão. Nossa missão é apenas cumprir o que Ele designou, e quanto mais você obedecer, mais rápido será o seu crescimento. Olha só. Então, achei bem legal essa frase para deixar para vocês aqui. E esse livro tá muito, muito especial, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Vou tirar aqui rapidinho um print para eu poder aqui divulgar depois no meu Stories. Aqui foi. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi um prazer aqui servir vocês, falar sobre esse assunto, né? Tolerância ao fracasso e à rejeição. Pra mim foi muito importante falar sobre isso, sobre essa partilha que eu tive com vocês aqui, tá? Acredito que eu partilhei tudo que eu precisava. Lembrando que eu vou fazer umas stories, que se vocês também quiserem depois deixar lá um insight do que vocês viveram nessa live aqui também, pode deixar. Essa live vai estrear também amanhã, né, no YouTube, às 15 horas, tá? A gente coloca lá também. Ou até mesmo se eu poderia até colocar hoje, já pra estrear hoje, né? Eu vou ver. Qualquer coisa eu até coloco hoje já pra estrear às 15 horas, tá? Pra vocês já também compartilharem com mais facilidade. Eu vou compartilhar hoje mesmo, tá? Como ontem, normalmente eu faço à noite, então eu já partilho pro outro dia que fica melhor. Então eu vou partilhar hoje também. Espero que vocês tenham gostado. Eu também quero fazer uma série de lives aí, vou partilhar por esses dias com vocês. Tem outras novidades que estão chegando, que são muitas, né? Então, a gente não para de produzir porque o reino não para e estamos em movimento, né? Olha só, estamos aí já no dia 21 de novembro, finalzinho do ano, quase chegando dezembro já e 2023 já está às portas, né? Então, espero que vocês tenham gostado muito. Venham nas próximas lives aí e também participe desses movimentos que eu falei pra vocês. Todos os links estão na minha bio, tá? Entre, participe, se movimente para que vocês também não fiquem de fora, tá? E se você precisar aí também dos meus livros, Escritora Particular de Deus e o Chamado, também me chame para você adquirir o seu aí também e receber na sua casa, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até uma próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí partindo para as outras lives. Não, a live 50, depois já estamos na 51. Daqui uns dias já vai ter a live 100 aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Então, até a próxima. Tchau, tchau.